Eu queria que você falasse um pouquinho como é que como é que é o seu trabalho de educadora em Blumenau, tem as blusinhas, assim, como é que começou e por que você acha que deu certo? Então, eu acho que é a primeira, essa condição que foi oferecida, né, aqui de trabalho, né, acho que é a primeira coisa, né, Uhum. e uma por causa da minha necessidade, né, de também, eu tenho que dar aquilo que eu recebi, né, embora eu não tenha recebido muitas coisas assim, poderia ter sido muito melhor jogador até, né, Uhum. mas eu recebi o que eu recebi, por exemplo, o que eu recebi dessas pessoas que me doaram livros ali, coisa e tal, eu sempre quis retribuir, né? Então, por exemplo, eu sou muito grata à escola, por exemplo. Então, eu gostaria realmente que a minha escola, aquela escola lá, que hoje está igualzinha, né? Na verdade, né? Lá na Albert Canizales do Nascimento, né? Tá lá. Ah. E está idêntica, se fosse as mesmas condições, não mudou Uhum. nada, tá? E eu gostaria que aquela escola tivesse a oportunidade de ter um projeto de xadrez, sabe? De ter. Então, mas de qualquer forma, ela me deu alguma coisa. Então, quando ela me viu ali, a diretora, a professora, o que ela fez, a professora fez, né? O que a orientadora da outra escola fez, o que o Silvio Rezende fez. Então, isso foi o quê? Por causa do xadrez escolar, Uhum. entendeu? Então, quando eu vim para Blumenau, também em função disso que eles queriam, né? Então, eu sempre tive o entendimento que o xadrez poderia partir da escola, sabe? Uhum. Né? Então, essa foi a proposta, né? Então, eu procurei dar, né, muito daquilo que eu recebi, então, através da escola. Então, num outro momento, foi como é que eu chegaria mais perto da escola? Através dos professores de educação física. Eu acabei entrando também, sou professor de educação física. Então, ou seja, me aproximar dessas pessoas. E do xadrez feminino, uma época eu senti necessidade, né? Mais quando tinha as condições, todas essas discussões que tem, é para ter feminino, não é ter feminino, querem acabar com os campeonatos, querem acabar com que seja uma Olimpíada só, sabe? Uhum. Olha, esse povo não passou por escola, não passou por nada disso para ficar falando essas coisas, né? Uhum. Entendeu? Então, e muitas vezes, do ponto de vista do homem, né, em relação ao que é melhor para a mulher, ou seja, ele não sabe, né, não passou, né, não Uhum. conviveu com um número muito grande de mulheres para poder ter esse entendimento, né, de que não deve ter. E ou também, às vezes, de jogadoras que não tiveram uma trajetória também que desse uma compreensão da necessidade de Uhum. ter os torneios femininos. Sim. Entendeu? Então eu achava que tinha que ter um grupo onde as meninas se sentissem à vontade. E porque sempre houve bullying. Não tem como, tem bullying, ainda tem bullying. Uhum. Né? E mesmo nos treinamentos, eu dou treinamento há mais de 30 anos, né? Isso acaba aparecendo de uma forma ou de outra, né? Então, uma época eu falei assim, vamos criar o grupo das Luluzinhas, porque ver se a gente anda um pouco, né? Aí foi muito legal, eu ainda continuo com o projeto, né? Uhum. Mas um tempo atrás as Luluzinhas aqui em Blumenau mandavam, né? Ainda mais porque eu vim por causa do xadrez feminino, né? Uhum. Então, era natural que eu fizesse alguma coisa para fortalecer o xadrez feminino. Foi legal, hoje nós temos no estado muitas jogadoras, né? E muitas delas tiveram talvez referência como alguma Luluzinha, né? Uhum. Daqui de Blumenau, depois que a gente começou a trabalhar assim, mesmo com as meninas, tivemos algumas campeãs brasileiras, né? E depois de um certo tempo, né, nos torneios aqui que eu organizava, as meninas mandavam, né, nas categorias menores, né, elas tomavam conta, só. E eu senti necessidade aqui na cidade, por exemplo, puxa, os meninos não tinha menino, não tinha renovação, né, Uhum. aí eu fiz um outro projeto, né, que aí depois eu botei até Luluzinhas e convidados, fiz uns mini torneios, né, Luluzinhas e convidados. Aí eu organizei um grupo na escola, né, com os meninos também, né, e aí comecei a estimular também os meninos, né, os meus alunos. Então alguns estão, esses poderosinhos todos passaram por mim, poderosinhos,
forma carinhosa, né? Hoje todos eles ganham de mim, né? Mas todos passaram por mim, né? Todos passaram ali por essa basezinha ali que foi pós Bluluzinhas, né? Alguns, então, e dentro da escola, né? Dentro desse trabalho da escola. E aqui em Blumenau, por exemplo, nesse processo todo, tem muitos professores de educação física que trabalham com xadrez nas escolas. Né? Eu procuro estimular na medida possível, e aquele professor, quando ele ensina a movimentação das peças, né, é natural o aluno querer mais, né? É natural ele querer mais, e aí ele vai buscar, ou seja, aquele caminho que eu tracei, que eu vivenciei, né, é isso que acontece mesmo, não tem jeito, ele recebe aquele pouco, mas quando entra o xadrez na veia, ele vai atrás de conhecimento, ele vai. Só que hoje é tudo muito mais fácil, né? Claro. Então, mas esse é o caminho através da escola. Eu acredito muito no xadrez, né? E acredito muito no xadrez como um instrumento, né? Assim, como um instrumento da educação, sabe? De apresentar valores, sabe? São muitos os valores positivos que o xadrez tem, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu uso bastante com os meus alunos, converso bastante com os pais sobre essas qualidades, né? Que, se você reparar, a maioria dos meus alunos, na verdade, não é jogador mesmo, mas são profissionais, assim, escolheram as profissões, sabe? Eles fizeram escolhas muito boas na vida, assim, sabe? De estarem felizes, assim, sabe? Isso me deixa muito feliz, né? Saber que hoje os meus médicos foram meus alunos, sabe? Você vê que, nossa, que legal, né? Puxa, que bom, né? Você saber que você fez alguma coisa muito positiva, mesmo que na época, assim, por exemplo, hoje, os alunos não sabem, né? Os alunos... Isso às vezes acontece no xadrez também, tá? As pessoas não sabem o que o outro faz, sabe? Então, eles não sabem a importância, né? Por isso que eu fiquei bastante assim, também impressionada com as suas entrevistas, né? Porque você... como as entrevistas são importantes, como essas pessoas são importantes. E às vezes no dia a dia, elas não dão a menor bola para essas pessoas, sabe? Então, quando eu vejo na entrevista de ontem, sabe, o Periquian chegar e falar da importância do clube de xadrez de São Paulo. Eu passei lá também, nossa, eu saía final de semana, ia lá para o clube de xadrez de São Paulo, sair daqui de Blumenau, sabe, ele falar do seu Vigílio, ele falar do Cajal, sabe, ele falar das pessoas, né, e saber como é que as pessoas deixam um legado, sabe, e às vezes no dia a dia as pessoas não dão bola para isso, sabe. Então, acho legal, assim, enfim, essa foi a minha parte, assim, com a educação, e, claro, procurando sempre facilitar a vida, assim, dos professores, de uma maneira geral. Os projetos foram, acho que aquele Ceval foi marcante, né, foi em 95, também uma coisa bem curiosa, né, porque eu trabalho no colégio particular, e aí o desafio foi, será que se os alunos das escolas municipais tivessem as mesmas condições que os alunos da escola particular tivessem, eles se sobressairiam? Né? Então, isso foi uma pergunta lançada numa dessas reuniões aí que eu fui, e eu sei que apareceu essa oportunidade de que a Ceval bancasse o projeto. E aí nós começamos, né? No William. Aí o presidente, né, era tio de alunos, assim, e aí ele topou, né, e bancou o projeto. Você vai ter 5 anos aí para tocar o projeto. E o projeto foi evoluindo, então foi essa, né, nós montamos as mesmas condições, assim, não dá para serem as mesmas, né, mas aí, eu dava aula, né? Era o mesmo tempo, né? Eu dava 2 na escola particular, dava 2 lá também. Eles tinham o melhor material, era o mesmo material, livros, a mesma professora, e eu procurava levar nos mesmos torneios, que eram os torneios que eu organizava, né? E nós tínhamos os Jogos da Primavera, né? Então, e aí, claro, eu fiz a minha leitura, né? Eu sabia que os alunos das escolas municipais iriam se destacar com certeza. Porque os alunos, quando eles têm muita fome de conhecimento, eles às vezes não têm acesso, sabe?
Então, quando eu fui para lá, né, então, eles sugavam assim, sabe? Eles queriam sempre mais, 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 mais. Então, teve uma geração fantástica que saiu desse projeto, assim, sabe, do Ceval, que é, muito legal, assim, sabe? Hoje se você pensar, hoje no xadrez aqui, que são pessoas muito importantes, a Silmara, que trabalha comigo, trabalha em 2 escolas particulares, é o Reide, e é o rei de Pomerode, né? Tá, é um apaixonado por xadrez, sabe? Eles ficaram, foi monitor desse programa, se pensar, porque eu trabalhava no programa, mas eu procurava levar os alunos da escola particular para serem monitores, assim, sabe, para ajudarem ou vivenciarem outra realidade, coisa e tal. Então, eu estava falando ali do projeto Ceval nas escolas, né? Foi uma época bem legal, assim, foram 5 anos, aí esses 5 anos já apareceram aí alguns jovens talentos, aí eu falei da Silmara, falei do Reide, aí eu falei que alguns foram monitores, né, do projeto, o Enio Bozano, né? Nós temos alguns que passaram para ali. O Guilherme deu uma força muito grande, o Guilherme Deola deu uma força grande no nosso projeto. Enfim, foram 5 anos que a gente saiu do número de jogos da primavera de 300 participantes para mais de 1.000 participantes, tá? Então tinha uma proposta bem legal de levar o xadrez através de atividades simples, né? Então o projeto compunha o seguinte: a gente ficava uma semana inteira numa escola, chegou a montar 50 jogos de peças no pátio da escola, 100 jogos, na verdade, numa escola com 2.000 alunos, a gente colocou 100 jogos no pátio, tipo, uma semana, tá? Manhã e tarde, e os alunos jogavam na hora do recreio, tinha um rodízio também das turmas, e a gente passava por todas as crianças da escola, né, ensinando bem os rudimentos mesmo. Tinha até uma colinha, né, só com a movimentação das peças. E a gente passou por um número muito grande de alunos da cidade. E aí, no final do ano, a gente fazia relatório, entregava para a empresa. Então, foram 5 anos fazendo atividades. Eu fazia o circuito, o Ceval também, que aí no circuito eu procurava dar medalhas bonitas, fazia muitos sorteios, e procurei fazer coisas para motivar as crianças, né? Dava camiseta, sempre fazia coisas, né? E a gente também oferecia oficina para os professores também. A gente, no final do ano, a gente fazia uma avaliação com os professores, procurava mandar, tinha um boletinzinho que a gente mandava para as escolas, enfim, atividades para estimular o professor, né? E depois de 5 anos aí a Ceval virou Bung, aí já ficou um pouco mais difícil, né? Manter a estrutura do projeto, porque teria que ser uma forma mais regional ou nacional, então a gente não era mas aí passou, né? Já teve os seus frutos lá, o projeto, e aí depois a gente fez um projeto, foi o projeto de aproximar o xadrez da livraria. A gente criou aí o projeto Livraria Alemã também, que também um período foi muito legal, né? Vivia xadrez todo sábado na livraria, e tinha um circuito da Livraria Alemã, e desse trabalho todo, assim, até o contato com a livraria, acabei conhecendo todo o livro, né? Aí o gestor de lá propôs será que não dava para ter o xadrez, né, desses livretos assim? Aí a gente criou o projeto, eu e a Fernanda, que trabalhava comigo, né, também professora de educação física. A gente fez uma coleção, né, com 10 livretos. E foi muito legal, assim, como a gente montou. Então a gente queria colocar o máximo de conhecimento, mas, quer dizer, na verdade, o máximo não, o mínimo de conhecimento, mas que fosse de uma forma clara, mas uma coisa que a criança fosse gostar, uma coisa lúdica. Então, sabe esses livretos que a gente compra no supermercado, né? São 16 páginas, a gente, né? As crianças adoram esses livros. Então a gente fez esse formato, com 10 livretos, e eu ainda acho que é um dos melhores que tem por aí. Eu uso, às vezes eu vejo, nossa, nem acredito que fomos nós, né? Sabe, que é uma historinha, sabe? Aí é o seu Ivan ensinando, dando de presente de aniversário para o filho. Então foi basicamente aquilo que a gente vê mais, né? O pai dá um presente para o filho, assim, dá um jogo de xadrez, aí ele se encanta, aí ele vai para a escola e conhece outras pessoas e entra no mundo
no mundo do xadrez. Então, nesse livro a gente coloca um basicão, né? Sim. Sim. Então, foram 10 livros, estão aí, né? Ainda rodando, circulando. Uhum. E aí, depois de um tempo, aí veio o projeto das blusinhas, né? Também veio o projeto das blusinhas. Aí passou mais um tempo, aí veio mais um projeto que foi bem legal também, que foi da Uniaselv também, que foi uma série de torneios, né? Também com a proposta de levar o jovem para dentro da universidade. Depois a gente fez um que já foi no outro ano, tem 2 anos, que é o do MESH, né? Que é o Movimento Educacional de Xadrez Escolar. Também que é uma ideia de aproximar. Hoje tem muita informação sobre xadrez, né? Então seria uma ideia de aproximar todo mundo que faz as coisas pelo e através do xadrez, né? Então levar o que tem de informação para o professor, para o aluno dentro da escola, né? Ou seja, a internet está aí, os livros tem os livros, é muita informação, mas a gente tem que filtrar, né? E a gente tem que mostrar também para dentro da escola, não tem só o xadrez escolar, mas tem o xadrez do clube, tem o xadrez na internet, aí tem o xadrez do bairro. Então a gente um mestre mais ou menos para mostrar para o empresário, né? Como as coisas boas também do xadrez, né? Claro. Então, todo mundo ama xadrez, então a gente tem que reunir todo mundo que ama xadrez. Então, por exemplo, nós temos no Brasil, nós temos as cidades que apoiam o xadrez, mas às vezes as cidades, por exemplo, Jogos Abertos não tem nada a ver, muitas vezes, com as federações, né? Elas seguem independentes, mas todos estão fazendo coisas boas, né? Então a gente tem que valorizar todo mundo que faz coisas boas, né? Do xadrez escolar ao xadrez universitário, do xadrez de clube também, até o xadrez competitivo. Então a gente tem que reunir todo mundo faz coisas boas. Né? Nós temos aí federações, né? São federações, são ligas, mas o objeto é um só, né? O objeto é xadrez e todo mundo é xadrez, xadrez tem as suas qualidades. Então esse é o meu último projeto aí, né? É mesmo que é o MESH mesmo, né? Que aí também o MESH é um projeto que ele está querendo levar, né? No ano passado a gente entrou com uma proposta e sempre há dificuldade de levar para os eventos, né? Então, quem vai levar, né? Então, a gente começou a organizar caravanas para levar famílias, né? Vamos em família, vamos descobrir o mundo aí, vamos família descobrir a cidade, os pais levarem os seus filhos para competir. Eu sempre fui muito nessa minha trajetória com os xadrez, envolver a família, né? Isso porque lá quando eu estava estudando xadrez, eu estava na faculdade também, que a gente vai lendo, então a gente vê que aquele que se tem falado sobre o que faz um jogador, né? Quais são os pilares, né? Aí tem um que eu sempre vi, aquele você tem a família, né? Por um lado, tem a família que tem que dar o suporte, você tem que ter a estrutura, assim, a família é uma estrutura, e o talento, né? Então você tem que unir, né? Então, se você não tem esses três, é mais difícil até você se tornar um campeão, né? Porque você pode ter talento, não ter estrutura, né? Pode ter estrutura, né? E não ter talento, e não ter a família que apoia, né? Então, tem que ver, né? Então tem que unir, né? Então eu sempre tive o propósito de ver o trabalho, né? Então ela tem que trabalhar, tem que montar a estrutura para dar suporte para o talento, e tem que envolver a família, né? Então todos esses jogadores aqui, felizmente as famílias sempre apoiaram, né? Eu sou uma privilegiada nesse aspecto, né, de que todos os meus projetos sempre foram apoiados por famílias, né? Então, isso porque também o lema da Federação Internacional sempre me tocou bastante, né? Aquele Gens Unassumas, eu acho o máximo, sabe? Somos mesmo uma família, uma grande família, né? E eu gosto muito dessa parte, dessa cumplicidade que tem no xadrez. São muitas histórias, né? Aquela questão que vai para um torneio, né? Você vai para um torneio e você não conhece ninguém, né? Mas você sabe, você se sente em casa. Imagina que eu cheguei num torneio no interior da Alemanha sem dominar completamente a língua,
e de repente você cai numa casa, e você, você é enxadrista, você é da família, né? Então isso acontece bastante, eu acho isso muito legal, sabe? Então sempre procurar trabalhar em família. Então os projetos sempre são projetos familiares, assim, sabe? Isso eu acho legal. E por último também, eu já tem 2 anos, acho que a coleção os livros a gente às vezes nem se dá conta do que a gente produz, né? Mas eu acho que os 3 livros do Bom Jesus, né? Às vezes eu estou seguindo, eu dou aula na escola e eu dou aula seguindo o meu livro, né? Eu tenho que seguir que o livro faz parte dos livros, do material escolar dos alunos. Então, eu e a professora Ângela, também professora de Educação Física, e a Andressa, uma bluluzinha, né, a Andressa Kressmar, nós nos reunimos e elaboramos o material, e aí a ideia era que a gente tentasse fazer um livro que fosse melhor ainda do que o que tinha sido o xadrez para iniciantes, da todo o livro, e aí eu procurei colocar o máximo, assim, do que eu tinha entendimento do que seria a aproximação do xadrez com a escola, né? O entendimento em relação ao professor que dá aula na escola, olha, você pode ser um professor técnico, eu sou uma professora que sou jogadora também. Eu vejo, por exemplo, que as professoras de educação física que não são jogadoras, elas são muito talentosas, elas têm mais para ensinar do que eu, assim, sabe, de motivar a criança, sabe, de levar a criança, e eles mandarem a criança depois para mim, sabe? Procurei fazer um livro assim, olha, nós temos que é o que a gente aprende na educação física, né? Nós temos que adaptar a criança, quando a gente está da natação, adaptar ao meio líquido, tem que fazer aproximação, tem que tornar o xadrez uma coisa que a criança sinta prazer, né? Então, quando ele entra na escola, acho que esse é o caminho, né, de mostrar alegria, né, ver criança se vendo jogar. Né, eu achei que os livros que eu li eram muito, muito pesados, né, não eram livros para criança, né. Então, os livros técnicos, eles não acompanham a maturidade de uma criança, sabe? E são livros para um adulto ler, né? Sim. A criança que tem que se esforçar para entender aquela linguagem. Então, o meu sonho é que tenha livros técnicos, mas com a maturidade de uma criança. Então. Entendeu? Então, às vezes, quando eu converso com outro autor, puxa vida, você fica, mas tenta colocar numa linguagem para a criança, né? Não, pode dar um final de Torres aí, a pessoa imagina um final de Torres de forma que uma linguagem para a criança e com o colorido que a criança gosta, né? Então, a gente buscou colocar no livro assim. Só que é um livro para iniciante mesmo, só tem um beabá, e aí com a ideia que é o seguinte, você sabendo, tá, mexer as peças, o básico, só para brincar ali, tá? O que vai acontecer? Quando você tiver esse domínio desse conhecimento, você não tem defesa, você vai procurar mais. Aí você procura um outro livro, e aí você vai acumulando, né? Aí nesse ponto, lá por exemplo, até do xadrez básico, quando a gente dá o livro para a criança, ela olha para ele, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu mesmo, né? Você olha aquele tal. Então, para primeiro livro, mas se você, no início, quando eu dava aula, eu não mostrava o livro, eu separava as 3 partes do livro, sabe? Porque aí dava as metas, sabe? E não assustava tanto. Não assustava tanto. Aí depois de um certo tempo, isso eu vejo da minha prática ali, né? A criança, ela chega para mim, quando eu leio a coleção ali, ela vê, nossa, eu li 10 livros, realmente, 10 livros, parabéns. Aí ela ganha um outro livro. Eu dei o livro do Mequinho para o outro. Puxa vida, nossa, que legal, li um livro de um campeão de partidas, coisa tal. Aí ela começa com um livro lá, de estratégia, até dominando as estratégias lá, sabe, né? Aí você vai, olha, pronto, sabe? Você vai aumentando. E ela vai pensando, nossa, agora eu li aquele livro que foi citado aí algumas vezes o Pereira falando no Mosaico Enxadrístico também, né? Esse foi o livro que eu ganhei, né? E um outro que é o dos problemas, foi citado aí, todos os problemas, muitos problemas, só um livro só de problemas. Problemas artísticos. Tá. Então, pega aquele livro ali, meu Deus do céu, aí ela já se sente, sabe? Então a gente criou a coleção nesse sentido, de que fazer essa aproximação
de tornar o xadrez tranquilo para o próprio professor, né, para ele ficar tão... que tem que saber finais disso, finais daí. Não, dá isso aqui, na escola é isso aqui que precisa. Depois a gente vai aumentando gradativamente, porque naturalmente quando a pessoa se interessa, ela acaba dominando mais coisas. Sim. E vai melhorando, sabe? Sem cobrar tanto que ele tem que ter um domínio mais técnico para poder dar aula de xadrez, sabe? Então acho que a gente, num grande projeto, a gente tem que ir com mais calma, sabe? Sim, tá? Vai conquistando. Então, basicamente, a minha luta é essa, de procurar organizar eventos onde os pais se sintam à vontade, onde as crianças se sintam à vontade, né? Onde se estão todos felizes com as medalhas bonitas, que eles possam participar de eventos, né? Eventos bons, né? E daí partir para o mundo, né? Uma coisa muito legal que tem acontecido assim comigo, né, nesses últimos anos, é poder acompanhar os alunos em mundiais. Olha que sonho. E aqui hoje eu já vou no mundial com aluno, olha que maravilha. Sim. Espetáculo, né? E o mais importante é acompanhar toda aquela evolução do xadrez quando ele entra na escola, sabe? Ele entra e ganha um espaçozinho lá, ganha lá um cantinho lá do pátio. Depois ele vai conquistando naturalmente, até chegar no nível de uma sala, né? As salas hoje de xadrez são maravilhosas. E aqui no município de Blumenau nós temos algumas escolas com salas muito boas, né? E é incrível, cara. Eu fico assim, olha, espetáculo de sala, né? Uma outra coisa importante assim nesse caminho todo aqui em Blumenau também você vê que tem o xadrez na escola, você vê que tem o xadrez através de uma fundação, né, hoje é a secretaria, que vai para uns jogos abertos, e você tem o xadrez do clube, né? Então hoje o clube de xadrez tem 102 anos, né? O segundo clube mais antigo do Brasil, e saber que você faz parte de algo centenário. Sabe, algo centenário, sabe? Por isso que eu senti muito prazer quando todos falaram sobre o clube de xadrez de São Paulo, sabe? O primeiro clube do Brasil, o clube mais antigo em atividade, né? Então, sabe, isso é muito legal, sabe? A gente dá valor, sabe? E hoje, por exemplo, que eu queria comentar até, sabe? Eu sou a mais velha das jogadoras em atividade, né? Então, quando eu fui jogar o último brasileiro, meu Deus do céu, eu tô lá, né? Todos esses talentos, né? E eu vi todo mundo bebezinho aí. Vocês aí, todos os grandes mestres, eu falo para os meus alunos, eu vi todos os grandes mestres, com exceção do Sunier, mas eu vi todos os outros ali, pequenininhos, sabe? Sabe, participando das competições logo no início, eu vi todo mundo, isso é muito legal acompanhar. Mesmo de dirigentes, eu vi todos eles passarem, todos os presidentes, sabe? Então, sabe ver o quanto que o xadrez avançou ou não avançou nas determinadas áreas, né? E saber que hoje o xadrez escolar no Brasil vai melhorar mais ainda, mas está bombando, né? É muita coisa acontecendo, muita gente boa, sabe, trabalhando. Então, eu só vejo coisas positivas aí pela frente, né? E esse partilhar informação é muito importante, né? Muito importante. E hoje, como eu me vejo uma jogadora, a mais velhinha, né? Eu acho legal, sabe, quando os jogadores e as jogadoras, eles respeitam isso poxa vida, eu não sou aquela violenta mais de antigamente, coisa tal, mas sabe, quem está trabalhando, todas essas pessoas mais velhas, gerações, elas estão ali porque amam também o xadrez, sabe? Então elas querem dar a sua contribuição. Então eu fico muito feliz quando os mais jovens, sabe, eles, olha, puxa, que legal, sabe, puxa, que bacana. Olha que bacana foi ver sempre os jogadores, os mais antigos, jogarem, participarem, prestigiarem os eventos, sabe? Sim. Então essas oportunidades, tá, que os dirigentes dão, os organizadores de torneios dão para a turma mais velha de convidar, sabe, de valorizar mesmo, sabe? E isso é legal. E eu digo isso porque como foi importante lá no meu início, quando o Almeida Soares chegou, puxa vida, que legal, ele sabe, ele não poderia ir lá e me cumprimentar, ou o Salomão ir lá, o Silvio, sabe, alguém que está começando, sabe? Então é legal quando o mais velho faz isso, né?
porque ele tem uma representatividade, e o mais jovem reconhece depois que ele acaba fazendo, né? Sim, é um ciclo. Então eu fico muito feliz, e isso é muito significativo. Eu sempre recomendo, né, que os meus alunos, esses que são os que se destacam hoje, olha só, os meus alunos hoje da iniciação, vocês são um espelho para eles. Então, sabe, sejam gentis, sejam gentis. E tenham muito cuidado, às vezes, com as palavras que vocês falam para eles, né? Porque as crianças precisam de muito estímulo, né? Todo mundo precisa, na verdade, né? Mas as crianças guardam, né? Então, tanto que as memórias, você viu quais são as memórias das crianças, né? Todo mundo conhece xadrez, você viu bem as memórias, né? Sim. E a memória do xadrez, ela sempre é uma memória muito marcante. Mesmo quando você pega aqueles que não são jogadores de xadrez mesmo, você pede para ela assim, qual é a memória que você tem do seu pai, né? Da sua vida, da sua mãe. Eles falam sempre a memória do pai ensinando xadrez. É uma memória muito presente, né? Por isso que eu faço recomendações aos pais, né? Que eles sentem. Quando chega lá um pai, olha, senta com seu filho para jogar qualquer coisa. Pai, joga mais palitinho. É legal jogar palitinho também, sabe? Até joga, é legal, as crianças gostam disso. E a outra coisa importante, você fala, olha, deixe o seu filho te ensinar qualquer coisa, né? Então, e outra coisa, nunca diga que eu não consigo, é chato, nunca fala isso, nunca fala. Né? Não fala isso, deixa que ele vai te ensinar, pô, que interessante, pô, maravilha, né? Então, aí eu sempre tive essa comunicação, né, que o xadrez facilita com os pais. Eu sou muito feliz nessas minhas escolhas aí, né, que são escolhas de vida, assim, sabe? Sim. Então, jogar xadrez, organizar eventos, enfim, e dar aula, né? Então, acho que não dá para negar que você se deu bem nessa luta. A minha parte, assim, ó, eu fico muito legal, muito feliz, muito satisfeito, assim, ó, eu hoje aqui, né, eu dou aula para os menores, né, fico criando, eu faço uma base, né, e aí os poderosos depois vão para os mestres aí, né, vão dar aula com o grande mestre, vão ter aula, sabe, mas alguém tem que fazer isso, sabe? Sim. E fazer uma base e mandar para frente, sabe? Então, eu fico feliz porque hoje no Brasil nós temos tantos técnicos bons, sabe? E aí eu fico mais feliz ainda, porque eu já digo até para alguns pais, ó, estou te preparando, porque logo, logo você vai ter aula com um grande mestre. Ó, tem um grande mestre, então hoje, que maravilha. Então você vai ter aula, então vamos lá, vamos pegar agora. Né? Então isso é bem legal, sabe? Fazer isso, eu gosto. Sim, não, acho que é um trabalho impressionante. Eu sei que a gente poderia ficar aqui falando de muito, muito, muito mais, mas acho que já deu para ter uma boa noção, acho que do que você conquistou da sua vida, do que você contribuiu. Então, queria agradecer a sua participação, Regina, e, bom, quem sabe a gente volta num volume 2 ou volume 3, porque tem história para contar, mas por enquanto, muito obrigado. Olha, eu que agradeço aí, de novo eu te dou os parabéns, porque desde que eu assisti a primeira entrevista, né, eu continuo assistindo as entrevistas e eu conto para todo mundo, né, que olha, que legal, que não sei o que. E o formato também eu achei bem legal, sabe? A contribuição que os mestres estão, os grandes mestres estão colaborando com o projeto, isso, sabe, o dar, sabe, isso é muito legal, sabe? Sim. É um registro histórico também. Eu queria dizer também, ó, eu sou fã do xadrez feminino, eu espero que continue, ninguém queira acabar com o xadrez feminino, sabe? E pode ter feminino, pode ter misto, pode ter, mas eu acho que não é o caminho, claro, seria um outro programa para poder a gente discutir, né, o porquê, como fazer, né, como fazer para estimular mais, né, tem muita coisa ainda para fazer. Você não falou também quem me estimulou, né, quem foi adversária, ela fez a pergunta. Pois é, que tanta coisa. É duro, vai ficar faltando as adversárias. Eu sei que tinha rivais, tem muita coisa realmente, né?
Não, mas é que é um mundo, é muita coisa, né? Pô, Sim. agora, claro, eu falo demais, pode cortar um pouquinho, né? Mas essa vida do xadrez é muito legal. Muito fã de todos esses jogadores, todos os grandes mestres brasileiros, sabe? Eu sou muito fã de vocês, viu? Então, parabéns e para você em especial aí pela proposta desse registro histórico, viu? Muito legal mesmo. Obrigado, eu que agradeço a participação. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, com certeza vocês gostaram e até a próxima.